me chamo Marlene, do curso de Física do Polo de Pau dos Ferros. Hoje venho apresentar para vocês, falar um pouco sobre os três teóricos, que são muito importantes na área da psicologia da educação, são eles Freud, Vallon e Roger. E os conteúdos abordados são a psicanálise de Sigmund Freud, que é a história da vida e obra do autor, os principais conceitos da teoria psicanalítica, as etapas do desenvolvimento psicossexual e as contribuições da abordagem psicanalítica para a educação. A psicologia genética de Henri Vallon, história de vida e obra do autor, os principais conceitos e as contribuições da abordagem valloniana para a educação, como também o humanismo fenomenológico de Carl Roger, a história e vida do autor, principais conceitos e as contribuições da abordagem humanista para a educação e os objetivos. É conhecer a importância da obra de Freud e conhecer os principais conceitos e suas teorias psicanalíticas sobre o desenvolvimento do psiquismo humano, conhecer a obra de Vallon e dominar os principais conceitos de sua psicologia genética sobre o desenvolvimento e aprendizagem, e conhecer a obra de Carl Roger e dominar os principais conceitos de sua teoria humanista fenomenológica sobre a aprendizagem humana. Quem foi Freud? Considerando como pai da psicanálise, Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em uma localidade do antigo Império Austríaco, que pertence à República Tcheca atualmente. Graduou-se em medicina em 1881 e passou a se interessar pelo campo da neurologia. Logo após, começou a investigar explicações neurológicas para a histeria, sentindo-se insatisfeito com o tratamento médico para esse transtorno. Em 1885, Freud viajou para a França para estudar com o psiquiatra Jean Charcot e combater o método da hipnose, utilizado para tratar a histeria, e após voltar a Viena, Freud começou a fazer estudos junto ao Dr. Joseph Breuer, iniciando um novo método de tratamento por meio da associação livre, procurando abandonar o uso da hipnose. A partir dessas experiências, ele estabeleceu os princípios que nortearam a abordagem psicanalítica. Freud publicou de 1895 a 1939 24 volumes sobre seus estudos em psicanálise. Freud era neurologista e se interessava pelas enfermidades que afetavam o comportamento humano. Um dos marcos de sua formação foi o estudo realizado com o médico francês Jean-Marc Charcot, de 1825 a 1893, na cidade de Paris. Charcot tratava pacientes com histeria e, a partir da hipnose, o que havia despertado bastante interesse no médico austríaco. Mais tarde, ao postular a existência do inconsciente e a importância das pulsões, Freud dominaria o método hipnótico para se decidir ao método da associação livre. E quais foram as principais características do seu método em análise? Dentro das principais características, o método da associação livre, enquanto forma de psicoterapia, se destacava, pois ele consiste em solicitar ao paciente que relate qualquer pensamento naquele instante do tratamento, enquanto o analista procura estabelecer relações que façam sentido na descoberta da origem dos sintomas das doenças psíquicas. A personagem depende da energia psíquica, que flui entre o inconsciente, a consciência e o pré-inconsciente. O inconsciente consiste em um reservatório dessa energia, que se encontram os instintos e as pulsões, tanto os que impulsionam para a vida como para a morte. A consciência representa uma estrutura egóica, responsável pela compreensão da realidade exterior, e sendo assim, o pré-consciente se torna uma estrutura intermediária entre o inconsciente e a consciência. E quais foram os principais métodos de desenvolvimento pela psicanálise de Freud, para compreender como ocorreu o desenvolvimento humano? No que diz respeito à estrutura da personalidade, Freud afirma que é composto por 3 sistemas: o id, o ego e o superego. O id corresponderia ao aspecto psicológico herdado e representado no nascimento, incluindo instintos e pulsões, sendo, portanto, inconsciente. Ele opera pelo princípio do prazer, pois busca satisfação imediata, tanto pela ação reflexa quanto pelo processo primário que aplica à realidade o desejo. Portanto, se a pessoa tem fome, a imagem mental do alimento representa o objeto que se aliviar a tensão e o desconforto interno da privação. E o id busca intensamente essa satisfação. Como apenas a imagem não satisfaz, torna-se necessário um processo secundário, que leva à obtenção do objeto que atende à necessidade, impulsionada pelo id. Id é composto basicamente por nossos impulsos, é o que nos leva a agir. O ego
Consiste na realidade subjetiva, capaz de distinguir a mente em relação à realidade exterior, enquanto o id opera pelo princípio do prazer, ou seja, a busca pela satisfação imediata. O ego, sua segunda instância psíquica, descrita por Freud, seria nossa noção da realidade, o mecanismo que nos mantém consciente e em contato com a realidade que nos cerca. Apesar de alcançar certo controle sobre o id, o ego também precisa buscar um equilíbrio entre as funções do id e as exigências do superego. Seus objetivos são manter a vida do indivíduo e assegurar que essa espécie se reproduza. O superego. Ele representa internamente os valores ideais da sociedade, transmitidos pelos pais e responsáveis, e reforçados por recompensar os punidos por meio de castigo impostos à criança. É como significasse um ideal do ego, atendendo às exigências morais e culturais. Podemos dizer que o superego é a força moral da nossa personalidade. Ele representa o ideal do que é real e busca a perfeição mais do que o prazer. Sua principal papel é decidir se uma atitude, comportamento ou decisão é certa ou errada e está de acordo com o que é prezado pela sociedade. E as principais funções do superego são inibir os impulsos do id, particularmente os de natureza sexual e agressivas, pois estes são os impulsos cuja exteriorização e mais condenada pela sociedade. Persuadiar o ego e a substituir os alvos moralistas por alvos realistas e lutar pela perfeição. Analisando as questões que envolvem o superego, podemos dizer o quanto ele é importante para a formação de nossa personalidade e o quanto a família contribui de forma positiva ou negativa nessa formação. Muitas das questões que envolvem as condutas, os comportamentos, as regras e limites têm sua origem na formação do superego, ou seja, se a família não consegue passar estes valores às crianças, isso irá se refletir no meio em que as crianças passam e atuar em outro meio social, que no caso é a escola. E o superego nos ajuda a controlar os impulsos. De acordo com Freud, o ego precisa tentar atender às exigências do id, conforme os princípios morais e sociais reconhecidos pelo superego. Ao falhar diante desse desafio ou conflito, o ego poderá sofrer por meio da angústia e da frustração. Desta forma, ele utiliza de alguns mecanismos de defesa, sendo estes recalque, formação reativa, negação, repressão, ficção, projeção, racionalização, deslocamento e sublimação. E como acontece a etapa de desenvolvimento psicossexual de Freud com as suas principais características? Segundo Freud, a sexualidade se relaciona às formas possíveis de prazer que podem advir das zonas erógenas do corpo. Deste modo, ele enumerou as seguintes fases. Fase oral. É a zona erógena preponderante no primeiro ano de vida de uma criança, é a boca, pois o prazer advém da sucção do leite materno. A partir daí, uma erotização na boca, dos lábios e da língua, em que a criança busca sugar objetos secundários, como dedo, chupetas e alimento. A boca se torna a principal fonte de contato do bebê com o mundo exterior. Nesta fase, os pais aprendem a tomar cuidado com o objeto pequeno próximo à criança, pois se ela pegar qualquer objeto, tem que se levá-lo à boca. Prazeres comuns da vida adulta, como fumar, beber, beijar, lamber ou até mesmo morder e xingar, estão relacionados à ficção do psiquismo nessa fase do desenvolvimento. Fase anal. Entre 1 ano e meio e 3 anos de vida, a criança desenvolve o controle dos esfíncteres, músculo do ânus, que permitem o controle voluntário da retenção ou expulsão das fezes. O prazer passa a advir desse controle e da própria manipulação dos excrementos, fazendo com que o ânus se torne a zona erógena dessa fase. Nesse sentido, a ficção nessa fase pode implicar em comportamentos obsessivos de controle e obediência, assim como atos envolvendo sadismo e ou masoquismo. A fase fálica. O período correspondente à fase fálica ocorre entre os 3 e 5 anos de idade. Nessa fase, a zona erógena corresponde aos órgãos genitais, em que o pênis, o fálus, se torna objeto de interesse das crianças de ambos os sexos. Nessa etapa, inclusive, torna-se comum o ato de masturbação dos meninos e meninas, incluindo a curiosidade sexual entre elas. E fase de latência. A fase de latência corresponde ao início do processo de escolarização. Ela compreende um período entre os 6 e os 12 anos de idade. Período também conhecido como terceira infância ou meninice.
Nessa etapa, a criança desenvolve habilidade na escola, na sua produção acadêmica e nos esportes. A energia sexual, o libido, nessas atividades produtivas. Assim diminui a intensidade do interesse em assuntos sexuais, como havia acontecido na fase fálica. Esse período também tende a consolidar a identificação com os papéis sexuais, que se iniciam na fase anterior, em que os meninos e meninas passam a ter comportamentos típicos de seu grupo sexual. A fase genital. A fase genital coincide com a adolescência. Nesse período, todos aqueles impulsos sexuais adormecidos durante o estágio da latência são reativados de forma intensa com a chegada à puberdade. Se durante a fase fálica a criança tinha impulsos, porém sem a maturidade sexual biológica, o adolescente agora apresenta capacidade de procriar. É interessante observar com o corpo como já se encontra pronto para gerar filhos. Mas, culturalmente, em nossa sociedade ocidental, ele ainda não tem maturidade psicológica para assumir paternidade ou maternidade. E quais foram as contribuições da psicanálise para a educação? A principal contribuição da psicanálise para o contexto educacional é a proposta de um modelo de educação menos repressora e a compreensão do professor em relação aos desejos, muitas vezes inconsciente dos alunos. A excessiva preocupação com uma educação moral rígida, de valores e normas acadêmicas, pode se tornar fonte de angústia e frustração para os estudantes em seu processo de formação. Outra contribuição importante seja o desenvolvimento de atividades pedagógicas, que funcionem como um mecanismo de sublimação para impulso sexual e os agressivos inaceitáveis socialmente. Quem foi Henri Vallon? Vallon nasceu em 15 de junho de 1879 em Paris, na França. Atua em vários campos do meio acadêmico e da vida pública, como filosofia, medicina, psicologia, educação e política. Vallon se tornou professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, no ano de 1920. Tornou-se conhecido por seu trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento. Fez inúmeras conferências sobre a psicologia infantil, publicando sua tese de doutorado no ano de 1925. No campo da educação, Vallon participou de intensos debates e do movimento político, oferecendo inúmeras contribuições para a área de ensino e aprendizagem. Em 1944, ele fez parte de uma comissão do Ministério da Educação francês, o que originou um projeto de forma educacional no país chamado Plano Langevin-Vallon. O autor francês participou ativamente dos acontecimentos do seu tempo, assim como seu compatriota Jean-Paul Sartre, sendo contemporâneo de duas guerras mundiais. Na Primeira Guerra, em 1914, serviu como médico do exército francês, o que levou a observar as lesões cerebrais sofridas pelo ex-combatente e, a partir desses estudos, fez revisão de postulados neurológicos desenvolvidos quando atendia criança com deficiência. A obra de Vallon é marcada pela importância dada à efetividade no processo de ensino-aprendizagem. Havia sendo uma tendência de superestimar os estudos dos processos cognitivos e intelectuais, envolvendo raciocínio e memória, sem a devida ênfase às questões emocionais. Vallon acredita que o desenvolvimento humano se deve a fatores biológicos, a condições de existência, que é eminentemente sociais, e as características individuais de cada um, em uma relação de interdependência entre cada fator. Sua teoria também é reconhecida como psicogenética por se preocupar com o surgimento das emoções no campo biológico, o que tende à evolução mais elaborada da manifestação da afetividade, conforme as experiências vividas pela criança em sua vida social. Outro aspecto importante da teoria valloniana diz respeito à valorização do movimento. Para Vallon, as atividades motoras possuem enorme relevância no desenvolvimento e aprendizagem da criança, o que resultaria em críticas para as abordagens que exigem uma criança passiva e obediente na sala de aula, presa à sua carteira durante uma aula expositiva do professor. E quais foram os principais conceitos desenvolvidos pela psicogenética, que podemos compreender como ocorreu o desenvolvimento humano? É a relação entre o biológico e o social. O macro diferencial do pensamento de Vallon consiste na busca de conciliação entre o biológico e o social. Segundo o autor, existe entre o ser e o meio em uma relação recíproca, cuja influência sobre o indivíduo não é inteiramente do domínio biológico, mas também social. Ele também contribuiu à emoção um papel importante no entendimento do psiquismo, no processo educacional. Nesse sentido, ele avança para o reconhecimento da conexão entre afetividade e inteligência. Ambas têm propriedades diversas e força que as opõem.
No entanto, uma pode pressupor a outra no desenvolvimento do indivíduo. E como ocorrem as etapas do desenvolvimento segundo Henri Vallon para a educação? Vallon estabeleceu etapas de desenvolvimento psicológico, assim como Piaget, porém com uma ênfase na relação razão e emoção. O desenvolvimento da pessoa consiste em uma construção progressiva em que se sucedem fases como predominância, alternadamente afetiva ou conjuntiva. Em cada nova fase há uma inversão da orientação da atividade e do interesse da criança, do eu para o mundo e do sujeito para o objeto. Segundo o autor francês, existem 5 fases no processo de desenvolvimento humano. O primeiro é o estágio impulsivo emocional, que é o primeiro ano. Esse primeiro estágio está marcado por uma impulsividade motora e emocional, com uma grande dependência no meio externo e social e especificamente de cuidados maternos. A principal forma de comunicação se dá por meio de emoções imediatas, como o choro e o medo. O meio representa um mediador entre o fator fisiológico e o fator social, para constituir-se o fator psíquico, ou seja, as manifestações emocionais produzem consequência no ambiente, mobilizando a presença do outro, caracterizando o aspecto social. Porém, nesta fase, a afetividade e a inteligência ainda estão misturadas, predominando a primeira ainda em forma de emoção. O estágio sensório-motor e projetivo de 1 ano a 3 anos. Nessa fase, a criança passa a explorar o mundo físico, manifestando um reconhecimento espacial dos objetos e de si mesmo e uma maior autonomia em seus movimentos. Ocorre também o surgimento do mundo simbólico e da representação, impulsionadas pela própria ação da criança. Alguns recursos simbólicos envolvem momentos projetivos como imitação, que é marcada pela participação e desdobramento do ato, expressão motora, ritmo, pessoais e gestos espontâneos. E o simulacro, caracterizada por uma simulação por gestos em que é comum haver um ato sem objeto real. Estágio do personalismo, de 3 a 6 anos. Nesse estágio, há um predomínio do plano efetivo da criança em sua relação com o meio ambiente. A tarefa principal desse fase do desenvolvimento consiste na diferenciação do eu psíquico e qual ocorrerá em 3 etapas. Oposição, que consiste na crise de oposição ao outro, na busca da afirmação de si, quando a criança aprende a dizer não. Nesse sentido, essa visão diferencia-se da Piaget, pois esse acredita que a criança precisa superar o egocentrismo para caminhar para a socialização. E quanto Vallon entende a atitude egocêntrica como forma de desenvolvimento na formação de si mesmo. E a sedução, marcada pela necessidade da criança de ser admirada e agradar aos outros, procurando sempre chamar atenção. Imitação é um momento de criação de personagens a partir dos outros por meio de suas qualidades e méritos. Esses fatores contribuem para a busca de independência, autonomia e diferenciação entre o eu e o outro, fundamental para a construção da subjetividade. O pensamento sincrético, envolvendo fabulação, contradições e incoerências na fala e na escrita, também aparece nesse período. E o estágio categorial, de 6 a 11 anos. Nessa fase, a criança desenvolve capacidade importante para o processo de escolarização, pois se inicia o período do ensino fundamental. Ela passa a ter maior capacidade de atenção, concentração e discriminação de estímulos, e o que lhe permite trabalhar com operações lógicas, desenvolvendo sua inteligência. Seu pensamento se torna capaz de diferenciar, comparar e classificar objetos, estabelecendo categoria, daí o termo categorial que nomeia este estágio, e demonstrando mais objetividade em relação aos períodos anteriores. A criança passa a ser estimulada a partir de novos grupos, aumentando o processo de socialização. Sua energia tende a se deslocar para o mundo externo. Nesse caso, Nunes e Silveira, 2009, afirmam que pode haver conflitos entre a ampliação desse universo de novas atividades e a preservação de relação com pessoas de importante para o sujeito. Adolescência, dos 11 anos em diante. A adolescência tem seu início com a puberdade, por meio de transformações físicas no corpo, provocando também mudanças profundas no plano afetivo da pessoa, tanto em relação a si mesmo como em relação aos outros. A vida efetiva se torna demasiada, intensa, com manifestações de ambivalência nas atitudes e comportamentos, pois o componente emocional tende a ser racionalizado em decorrência dos avanços no campo intelectual.
O adolescente sente necessidade de construir sua identidade e de ampliar seus vínculos afetivos, o que gera conflito com outras pessoas. Configura-se um estágio de oposição ao outro, como forma de afirmação de si mesmo. Nesse período bastante crucial, pois o projeto de vida da pessoa, é importante salientar a necessidade de estabelecer limites e sanções de forma clara e com a participação do próprio jovem na discussão e elaboração das normas. A afetividade é a construção de sujeito. A importância do componente afetivo e orgânico na teoria de Vallon se apresenta na própria distinção entre emoção e afetividade. As reações relacionadas a modificações fisiológicas do sistema nervoso e a respiração, o ritmo metabólico, sudorese e tremores, caracterizam manifestações das emoções, enquanto o sentimento transmitido ao pensar, falar, mover-se e desejar caracterizam a afetividade. A partir do amadurecimento conjuntivo do indivíduo, a emoção tende a ser mais específica, configurando-se na afetividade. E qual foram as contribuições psicogenéticas de Henri Vallon para a educação? Conforme estudos sobre sua biografia, Vallon foi acadêmico, político e ocupado com mudanças no cenário da educação, participando da elaboração de importantes projetos. Dentre suas principais contribuições, ele procurou evidenciar a importância da harmonia entre emoção e intelecto. Apoiando-se nas ideias de Vallon, a escola necessita lidar adequadamente com as emoções dos alunos, não intensificando situações de frustrações e ansiedade, pois isto poderia interferir no funcionamento intelectual da criança, em seu processo de aprendizagem. Portanto, mais que a aquisição e aprendizagem de conteúdos, as formas de se lidar com os próprios sentimentos e a formação da subjetividade são aspectos fundamentais a serem construídos no contexto educacional. Os projetos das escolas também devem levar em conta os estágios de desenvolvimento do indivíduo, pois a partir dessa perspectiva é possível compreender a criança em toda a sua complexidade, considerando as manifestações afetivas, intelectuais e motoras. E quem foi Carl Rogers? Carl Hanson Rogers nasceu na cidade de Oak Park, no estado de Illinois, Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1902. Formou-se na Escola de Pedagogia da Universidade de Colômbia em 1931. Porém, conciliando o estudo de filosofia e teologia, começou a atuar como psicoterapeuta, introduzindo um método conhecido como terapia centrada no cliente. Ele usava técnicas de aconselhamento inovadoras para a época e criticava a psiquiatria ortodoxa. Posteriormente, sua abordagem passou a ser utilizada no campo educacional, em que Rogers passou a ser considerado um dos grandes educadores do século XX. Rogers é considerado um dos precursores da psicologia humanista. Rogers é considerado um dos precursores da psicologia humanista. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel de 1987, ano em que faleceu no dia 4 de fevereiro na cidade de La Jolla, na Califórnia. Em oposição a essas vertentes psicanalítica e behaviorista, a proposta humanista de Rogers apresenta uma visão com mais esperança e otimismo. Acredita que qualquer pessoa contém dentro de si as potencialidades para a saúde e o crescimento criativo. A falha na realização dessa personalização se deve a influências constritivas e deformadoras, exercidas pelos pais, pela educação e por outras pressões sociais. Assim, Rogers desenvolve uma teoria em defesa da busca constante do homem pela sua autorrealização. E quais foram os principais conceitos desenvolvidos pelo humanista fenomenológico para podermos compreender e como ocorreu o desenvolvimento humano? Os conceitos do organismo e self. A teoria rogeriana apresenta dois conceitos importantes para entender a personalidade humana, organismo e self. Organismo consiste no locus de toda a experiência, compreendendo o campo fenomenal. Este campo é construído a partir de experiências conscientes simbolizadas e inconscientes não simbolizadas, na relação do indivíduo com o meio. O modo como uma pessoa irá se comportar depende desse campo, sua realização subjetiva e não diretamente as condições de estimulação por parte da realidade externa. Assim, uma pessoa pode alcançar sucesso em uma competição em sua vida e se sentir orgulhosa por tal conquista. Outra pessoa pode atingir vitórias semelhantes e continuar se sentindo frustrada, pois tinha como outros objetivos a serem alcançados. O self se refere a um autoconceito desconstruído pelo indivíduo por meio de suas experiências.
Ele envolve um todo organizado e consistente, incluindo percepções de característica individual, do próprio eu, das relações deste eu com outra pessoa e com outros aspectos de vida, assim como os valores atribuídos às percepções. Porém, é importante lembrar que a formação do autoconceito é um processo dinâmico que se transforma ao longo do tempo. Segundo Rogers, entre o organismo e o self pode-se desenvolver uma relação de congruência ou incongruência, quando há uma congruência entre as experiências concretas da pessoa e a construção do seu self, ou seja, do seu próprio autoconceito, encontra-se uma pessoa ajustada e madura. Porém, a situação de incongruência entre experiências simbolizadas na formação do self e as experiências do organismo levam ao comportamento defensivos, a sentimentos de ameaça e angústia. E quais foram as críticas que Carl Rogers faz para a psicanálise de Freud e quanto ao behaviorismo de Skinner? A abordagem humanista faz críticas significativas em relação às outras duas abordagens preponderantes na primeira metade do século XX. A psicanálise é criticada por uma concepção de homem como um animal libidinoso e irracível, motivado por instintos sexuais e agressivos, e necessitando sempre de restrições e sublimações em relação aos seus desejos. Nesse sentido, o homem viveria na ânsia de encontrar uma forma de conviver com o mínimo racial de sociabilidade, mas sempre sujeito à frustração e infelicidade. Essa visão psicanalítica incorreria em pessimismo e desesperanças, acarretando o que o próprio Freud chama de mal-estar da civilização. E no caso do behaviorismo, a crítica chama-se a visão robotizada do homem, trazendo uma concepção de ser humano como uma máquina ou marionete, um ser passivo a ser totalmente modelado, manipulado e condicionado pelo ambiente. Essa perspectiva parte de pesquisa com animais, ratos e pombos, em laboratório para depois transferi-los como experimentos com seres humanos, os quais poderiam ser absolutamente controlados pelas contingências e consequências do meio ambiente. Em posição a essas vertentes, psicanalítica e behaviorista, a proposta humanista de Rogers apresenta uma visão com mais esperança e otimismo. E quais foram as contribuições do humanista fenomenológico de Carl Rogers para a educação? Ensino centrado no estudante. Assim como Rogers já havia defendido e postulado uma terapia centrada no cliente, ele também vai propor uma educação centrada no estudante. Ele acredita na capacidade da pessoa de se autodirigir. Nesse sentido, depende uma pedagogia não diretiva, em que cada pessoa é capaz de alcançar seu próprio crescimento pessoal. Assim, o professor não deve direcionar o aluno, e sim proporcionar condições para seu autoconhecimento. O professor como facilitador. Na proposta não diretiva de Rogers, o professor deve ser um facilitador, assim como em sua própria proposta de psicoterapia. O educador deve exercer uma influência indireta por meio de elaboração de perguntas, elogios, encorajamentos e aceitação em relação aos alunos, evitando a tradição influência direta em que o mestre preocupa-se em dar ordens e criticar os alunos, recorrendo a padrões autoritários de condutas. E educação democrática. A filosofia de educação democrática de Rogers reconhece a educação com a responsabilidade do estudante, em que a escola deve dar condições e suporte para os alunos, tratando-os como pessoas independentes, responsáveis e capazes de resolver seus próprios problemas. Essa proposta diferencia-se do modelo tradicional anterior, o qual valorizava uma educação autoritária. Esse tipo de ensino é diretivo e centrado no mestre. Segundo Barros, 2007, seu objetivo é produzir técnicas bem equipadas de conhecimento e transformar os estudantes em reprodutores passivos da cultura que lhe é transmitida. E clima emocional na sala de aula. Uma contribuição imprescindível da teoria rogeriana diz respeito à atmosfera afetiva na sala de aula. Rogers afirma que o clima na sala de aula for positivo, o relacionamento entre professor e aluno se torna agradável e favorece o processo de aprendizagem. Nesse sentido, os alunos se sentem descontraídos e seguros, tornando-se mais criativos intelectualmente. Essa contrapartida, professores que desenvolvem um clima tenso e negativo, contribui para o surgimento de hostilidade e ansiedade por parte dos estudantes. E atrai a rogeriana aceitação, empatia e congruência. O professor que aceita sem julgar é autêntico em suas condutas e consegue compreender os sentimentos de seus alunos. Torna-se um exímio educativador e desperta relações autênticas e democráticas. A conclusão, de acordo com o que foi apresentado
podemos ver as teorias de Freud, Vallon e Roger, que foram e ainda são muito importantes e presentes tanto para a psicologia como para a educação. Na teoria de Vallon, conhecemos a importância de sua obra para o contexto educacional, também estudamos o fundamento da abordagem psicanalítica de Freud e suas implicações para a educação, também adentramos na teoria humanista de Roger, conhecendo sua biografia e aprendemos alguns conceitos rogerianos importantes, que são principalmente a traide, aceitação, empatia e congruência. Obrigada.